Projeto do CTS, a Psicologia dos Contos de Fada. De evidenciar a importância dos contos de fada na formação das crianças, foi desenvolvido o projeto de Ciência, Tecnologia e Sociedade, capaz de assimilar a psicanálise infantil com a formação do mundo moderno. Foi realizada uma visita em uma instituição de ensino, o Colégio Batista Mineiro em Ouro Branco, na qual foi contada uma história já conhecida com o seu final original, a fim de avaliar o seu impacto através da reação das crianças. E também foi contada uma nova história a fim de avaliar a capacidade delas de absorver novos fatos. Os contos de fada são muito mais importantes para o desenvolvimento das crianças do que se pode supor. Ao mesmo tempo em que as divertem, os contos de fada também as esclarecem sobre si próprias e favorecem o desenvolvimento de sua personalidade. Longe de serem apenas histórias, elas são autênticas obras de arte, com profundos significados psicológicos. Para conseguir dominar os problemas psicológicos de seu crescimento, a criança precisa entender o que se passa dentro do seu inconsciente. Esse entendimento, que depois será incorporado ao dia a dia, não é alcançado através de uma compreensão racional, mas através de devaneios e fantasias. Os contos de fada foram modificados através dos séculos, tornando-se versões amenizadas das originais. Tais adaptações ferem a mensagem que deveria ser transmitida à criança. Essas modificações provêm principalmente do medo de pais e educadores de exporem às crianças problemas existenciais, como a morte e o envelhecimento. Com o objetivo de privar a criança do contato com o sofrimento, as adaptações acabam impedindo que o inconsciente saiba lidar com os desejos ruins das crianças, que têm origem, por exemplo, em brigas e ciúmes fraternais. A verdadeira história dos três porquinhos, utilizada em nosso projeto, trata-se principalmente da questão do princípio de prazer versus princípio de realidade. Ele ensina às crianças que não devem ser preguiçosas e fazer as coisas de qualquer maneira, pois isso pode levá-las a perecer. O lobo representa o mal, do qual devemos aprender a nos proteger. As casas dos três porquinhos e suas ações simbolizam o progresso do homem na história: palha, madeira e tijolos. O primeiro porquinho faz sua casa rapidamente porque quer mais tempo para brincar, quer prazer imediato. O segundo constrói uma casa mais elaborada, mas também de forma imprudente, porque não consegue dominar completamente o princípio da realidade. Somente o terceiro porquinho, já suficientemente maduro e regido pelo princípio de realidade, sabe adiar o momento de satisfação e despende de um tempo maior para a construção de uma casa mais resistente e que lhe salvará a vida. A criança, ao longo da história, já se identifica com os protagonistas e lhe é dito que, com esforço e empenho, ela pode sair vitoriosa em confronto com um oponente muito mais forte. Atualmente, na modificação, os dois porquinhos correm para se esconderem na casa do terceiro irmão. Tal alteração influencia psicologicamente na forma das crianças lidarem com seus problemas, levando-as a assumirem que sempre haverá um refúgio alternativo para os seus problemas. A principal modificação feita na história original é em relação ao destino dos dois primeiros porquinhos. Originalmente, o lobo come os dois porquinhos que foram inconsequentes e não se preocuparam com a sua segurança. Durante a história dos três porquinhos, ao perceberem a mudança, as crianças se demonstraram surpresa e um tanto quanto espantadas. Foi comido? Foi comido pelo lobo, acredita? Ele é muito mau.
passando esse primeiro momento, elas assimilaram um novo fim e se demonstraram felizes com o desfecho da história. Entretanto, foi percebida uma maior aceitação de uma história totalmente nova, cujo final era esperado. Os contos de fadas são os principais responsáveis por prepararem a mente da criança, de forma a obter uma pré-compreensão de assuntos que a perturbariam se fossem postos em sua realidade. Tudo é expresso em linguagem simbólica, evitando que a criança despreze os ensinamentos por não estarem preparadas ainda. Os contos as instruem inconscientemente, sendo absorvidos pelo seu subconsciente. Com isso, ao longo do tempo, a criança torna-se capaz de assimilar os significados ocultos através dos símbolos e se beneficiar deles. A avaliação dos dois contos permite concluir que, apesar das crianças demonstrarem receosas em aceitar um novo final para o conto já conhecido, elas assimilaram da mesma forma que o novo conto ao qual se demonstrou algo positivo para a sua formação. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L.